Muito prazer, pessoal. Eu sou Fernando Madruga, sou médico e esse quadro aqui é o Medicina em 10 minutos. Eu vou trazer alguns temas médicos de forma resumida em 10 minutos, apenas com os pontos essenciais que todo médico deveria conhecer. Hoje iremos falar sobre a hanseníase e seu diagnóstico nosológico. Primeiro, precisamos entender a etiologia da hanseníase, que é causada por uma bactéria chamada Mycobacterium leprae. Isso mesmo, uma bactéria da mesma família da bactéria da tuberculose. E essa bactéria é um bacilo ácido álcool resistente, também chamado de bacilo de Hansen. Outra informação essencial para entender o porquê das manifestações da hanseníase é entender o seu tropismo, ou seja, sua afinidade por células do sistema nervoso, principalmente por nervos periféricos. E será que todo paciente com hanseníase transmite a hanseníase? A resposta é não. Apenas pacientes multibacilares sem tratamento irão transmitir. Eles vão transmitir pela via respiratória, por gotículas. E nesse vídeo eu vou explicar a definição de multibacilar e paucibacilar. Então, aquela informação que eu disse lá atrás, de que a hanseníase tem tropismo por células nervosas, ajuda a gente a entender o porquê da hanseníase ter suas principais manifestações precoces na pele. Basicamente porque a pele é uma das superfícies, uma das regiões com mais receptores sensoriais no corpo inteiro. E a principal manifestação da hanseníase são máculas, ou seja, manchas na pele. E por isso todo médico que atua no Brasil deve levar essa frase no coração. Lesão dermatológica observou, hanseníase procurou. Isso porque o Brasil é um local endêmico para a hanseníase, principalmente a região nordeste. E outro sintoma clássico é a perda de sensibilidade, que o paciente vai perdendo nessa ordem: térmica, dolorosa e tátil. Existe uma dica para sempre lembrarmos da ordem da perda. Basicamente precisamos pensar no que acontece quando nos queimamos. Primeiro, por exemplo, pegamos em uma panela quente e sentimos que ela está quente. Então a primeira perda é a térmica. O segundo evento é que nos queimamos. Então sentimos bastante dor. Então a segunda perda é a dolorosa. E depois, quando nos queimamos, sentimos um ardor. Passamos gelo e continuamos sentindo um ardor. Então a terceira perda é a tátil. Dentre outros sinais que podem ocorrer na hanseníase, temos, por exemplo, pápulas, tubérculos, nódulos. Podemos ter também a madarose, que é a perda de cílios ou sobrancelhas. E também podemos ter perda de pelo em algumas regiões. Anidrose também, que é a ausência de suor em algumas áreas do corpo. Existe um achado clássico em formas mais graves da doença, chamado de face leonina, que basicamente esse nome é porque parece a face de um leão. E para a face leonina ficar com esse aspecto, ocorrem algumas alterações, como infiltração e espessamento da pele, a madarose e também algumas deformidades nasais. E outro sinal clínico clássico da hanseníase é o espessamento e dor de nervos periféricos. E só para fixar, irei mostrar algumas imagens de como a hanseníase pode se manifestar. Lembre que pode ser qualquer tipo de lesão dermatológica. Dentre elas, podemos ter uma placa hiperemiada com centro irregular. Podemos ter também placas com bordas hiperemiadas e centro hipocrômico. Podemos ter a clássica mancha hipocrômica ou mácula hipocrômica. E podemos ter também o espessamento de nervos periféricos. O diagnóstico da hanseníase é clínico e epidemiológico. Como assim? Eu vou me utilizar da clínica, ou seja, dos sinais e sintomas do paciente, do exame físico também, e irei ver se esse paciente está numa área endêmica ou não para hanseníase. E sempre que estivermos suspeitando de hanseníase, o teste de sensibilidade deve ser realizado. Ele é essencial, pois é ele que vai diferenciar as lesões dermatológicas da hanseníase de outras lesões, pois são elas que têm alteração da sensibilidade. Após o diagnóstico ser feito, devemos fazer a classificação operacional da hanseníase, pois é isso que vai ditar qual é o tempo de tratamento da hanseníase. E para fazer essa classificação, iremos utilizar a regra da mão, que consiste basicamente no fato de que se conseguirmos contar até 5 lesões dermatológicas em uma região anatômica, estamos diante de uma hanseníase paucibacilar. Atenção, em uma mesma região anatômica. Se forem diferentes, estamos diante de uma multibacilar. Se tivermos apenas um tronco nervoso acometido, estamos diante também de uma paucibacilar. Já se tivermos 6 ou mais lesões dermatológicas, ou mais de uma região anatômica comprometida, ou mais de um tronco nervoso comprometido, estamos diante de uma hanseníase multibacilar. Mas atenção, independente do que eu falei até agora, se tivermos diante de uma baciloscopia positiva, estamos diante de uma hanseníase multibacilar. Atualmente, o tratamento da hanseníase é feito com a polioquimioterapia única, que basicamente consiste em 3 medicamentos, que para lembrar a gente vai utilizar a frase: a polioquimioterapia é clorida, ou seja, colorida. E quais são esses medicamentos? Clofazimina, rifampicina e dapsona. E o tratamento dessas 3 drogas vai ser supervisionado e auto-administrado. Apenas a rifampicina tem todas as doses sendo supervisionadas, ou seja, o paciente deve tomar a medicação em uma unidade de saúde na frente de um profissional de saúde. E eu vou deixar aqui a tabela com a posologia do tratamento no adulto. E a posologia na hanseníase paucibacilar é a mesma da multibacilar. O que vai mudar é o tempo de tratamento. Na pauci será por 6 meses e na multi por 12 meses. E apenas precisamos entender que multiplica por 2. Se você gostou, deixe o like para apoiar o canal e se inscreva para mais vídeos como esse.